Olá, você que acompanha os nossos vídeos. Eu trago para você mais uma mensagem da parte de Deus. E eu quero falar para vocês hoje acerca do relato que está em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, e a história fala sobre o filho pródigo. Talvez você já tenha ouvido falar sobre essa história, mas hoje eu vou mostrar para você como Deus ele tem sido compassivo para com seus filhos. No verso 11 o texto começa assim dizendo: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vesti-o, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-os, e comamos e alegremos-nos. Este relato bíblico nada mais é do que o próprio Deus esperando que você volte para Ele. Talvez você nunca tenha pensado nisso, e talvez você tenha andado por caminhos errantes, longe dos caminhos de Deus, e talvez tenha padecido até necessidades, como o jovem deste relato. Mas tal qual o pai do jovem que o recebeu de volta com alegria, este é o nosso Deus. A Bíblia não fala que esse pai o repreendeu ou que mesmo o renegou por ele ter sido dissoluto em suas vidas. Ao contrário, este pai compassivo e amoroso o aceitou de volta, não se importando com nada do passado, a vida que ele levou, o dinheiro que ele desperdiçou. E lembre-se, quando aquele jovem saiu de casa, ele feriu o coração do pai, porque pediu mesmo em vida do pai a parte que teoricamente lhe pertencia. Sabe o que significa? Significa um filho pedindo a herança de um pai que ainda está vivo. Você pode imaginar o quanto o pai sofreu, quanto o pai foi magoado com esta atitude do filho? Pois bem, se fosse um pai terreno, talvez não o aceitaria de volta. Mas o nosso Pai Celestial, apesar de um dia você ter ferido o coração dele, apesar de um dia você ter se afastado dos caminhos dele, e talvez vivido dissolutamente, gastando todos os seus recursos, talvez uma vida libertina, Deus não se importa com nada disso. Então, assim como o jovem deste relato, você deve se levantar, você deve enxugar os seus olhos de todo sofrimento, de toda dor, e buscar alento no coração do Pai. O nosso Pai Celestial, que é um Deus de amor, Ele está prestes a recebê-lo, porque Ele conhece o teu coração, Ele sabe de tudo. Então não perca mais tempo, volte para Jesus. Deus te abençoe.